Boa noite. Para quem não estava presente, Boa noite. para quem não estava presente ontem, sou a professora Érica. Nós vamos estar trabalhando a disciplina de saúde e segurança no trabalho. Vou dar uma revisadinha sobre o que a gente falou ontem, né, da nossa sequência didática bem rapidinho, só para quem perdeu, porque hoje a gente tem mais alunos, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre noções de fogo e alguns equipamentos de segurança, tá? Amanhã a gente vai estar falando sobre tipos de equipamentos de segurança e falhas humanas. Dia 8, nós vamos falar sobre classificação dos fatores de risco. E dia 9, sexta-feira, vocês vão estar fazendo aí a primeira atividade de vocês. Porque como que funciona? Vocês sabem que a avaliação, né, no total vocês têm aí como alcançar até 10 pontos. Mas a prova de vocês, né, vale 7 pontos. E os outros 3 pontos a gente pode estar dividindo aí em atividades, né? No caso dessa disciplina, eu coloquei 2 atividades, cada uma valendo 1,5 ponto. Então, a primeira atividade vai ser sexta-feira, um estudo dirigido, que são questões, aonde eu vou tirar algumas questões aí dessa atividade e vou colocar na prova. Isso facilita aí na hora do estudo de vocês, tá? Segunda-feira a gente volta para a plataforma, porque no dia que tem a atividade, a gente não entra na plataforma. Então, no horário da aula, vocês ficam fazendo a atividade e eu fico disponível para estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a gente não entra na plataforma no dia que tem atividade. Então, na segunda-feira, a gente volta para a plataforma e a gente vai falar sobre CCIH, CIPA e algumas placas de sinalização. Na terça-feira, a gente faz a segunda atividade de vocês, né, valendo mais 1,5 ponto para fechar aí os 3 pontos que faltam para completar os 10, tá? E na quarta-feira, a provinha aí valendo 7 pontos. Como que funciona a prova para quem não estava aí? Eu entrego a prova, envio a prova lá no grupo no dia 14, né? Na quarta-feira eu vou enviar a prova pela manhã. E vocês têm até dia 15, o mesmo horário que eu enviei a prova, para poder estar me devolvendo, tá? Então vocês vão pegar o documento que eu enviei lá no grupo, vão copiar as respostas em uma folha, tirar uma foto nítida e me enviar lá no privado, tá? Não precisa copiar as perguntas, somente as respostas, tá bom? E aí vocês têm 24 horas para estar fazendo isso para mim, tá? Até o dia 15 é o prazo de entrega. E aí é o prazo também que eu vou estar corrigindo todos os trabalhos e a prova de vocês. A nota, né, final aí de trabalhos e prova de vocês, eu vou estar entregando na sexta-feira, dia 16. Na segunda-feira, dia 19, foi o dia que eu deixei aí disponível para os alunos que venham a ficar de recuperação ou aos alunos que vão fazer segunda chamada. O que é a segunda chamada? O aluno que não conseguiu fazer a prova no prazo, né, entregar a prova aí no prazo, porque, né, sei lá, aconteceu um acidente ou porque estava de plantão, aconteceu alguma coisa, não conseguiu. Então, ele tem aí uma oportunidade de solicitar aí uma segunda chamada lá na secretaria do CTEAC, e aí ele vai poder fazer uma segunda prova sem ser recuperação, né? Uma segunda chamada. E essa prova vai ser aí dia 19, na segunda-feira. E aí ele vai ter o prazo do dia 19 até o dia 20 para estar fazendo essa segunda chamada, ou até mesmo para os alunos que façam a prova, mas não alcancem a média, né? E fiquem de recuperação. Dia 21 é feriado, né? Tiradentes.
E dia 22 são as notas finais, né? Caso existam esses alunos que façam segunda chamada ou fiquem de recuperação, dia 22 eu entrego a nota desses alunos aí. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Ok, então. Vamos lá. Saúde e segurança no trabalho, pessoal. O que a gente precisa entender isso daí? O que é a segurança no trabalho? Também é conhecida aí como segurança ocupacional, né? E vai ser aí um conjunto, né, de tecnologias que tem o objetivo aí de proteger o trabalhador no seu local de trabalho, seja ele qual for, tá? Então, o objetivo aí é reduzir os acidentes de trabalho, reduzir as doenças ocupacionais, né? O que são as doenças ocupacionais? São as doenças que o trabalhador vai adquirir aí de acordo com o local de trabalho dele, né? E são medidas que são tomadas aí para diminuir os riscos desse trabalhador aí adquirir essas doenças ou sofrer algum tipo de acidente, tá? Isso é segurança do trabalho. E o objetivo dessa segurança é identificar esses riscos aí, né? Avaliar, controlar as situações de risco para proporcionar um ambiente de trabalho que seja seguro, que seja saudável para as pessoas, para esses trabalhadores. Tá? Então, segurança de trabalho ou segurança ocupacional vai ser aí, né, tentar trazer um ambiente de trabalho saudável, seguro para os seus trabalhadores, evitando acidentes de trabalho, evitando doenças ocupacionais, seja ele qual for o trabalho que é realizado naquele ambiente, tá? E aí nós temos três atividades, principais atividades, na verdade, de segurança do trabalho que está aí pontuada para vocês no slide, tá? Nós temos aí a prevenção de acidentes, promoção da saúde e a prevenção de incêndios, tá? A prevenção de acidentes, né, é a questão de avaliar aí, né, no ambiente de trabalho, quais são as medidas que pode ser feita para evitar esse tipo de acidente, a promoção da saúde, fazer aquelas campanhas, né? E a prevenção de incêndios é o que a gente vai focar agora, né, para conhecer sobre o fogo e as medidas que a gente pode tomar caso aconteça, né, algum momento aí de incêndio no ambiente de trabalho ou até mesmo em casa, na rua, que a gente saiba como agir, tá? É o que a gente vai ver agora. Dica para quem gosta de anotar. As três principais atividades aí é questão de prova, tá? As três principais atividades da segurança no trabalho. Noções de fogo. O que é o fogo, né? O fogo é um fenômeno químico, né? O fogo nada mais é do que a libertação de luz e calor. Então, fogo, ele também é chamado aí, né? Aí nós temos uma equação, vamos dizer assim, que a gente também conhece como triângulo do fogo, tá? Que outra dica, cai na prova o triângulo do fogo, tá? E o triângulo do fogo é composto aí por esses componentes, tá? Combustível, calor e oxigênio. Se eu não tiver um desses três elementos, eu não tenho fogo, tá? Então, para eu ter fogo, eu preciso do combustível, que é o Czinho, eu preciso do calor, né, que é graus Celsius, e eu preciso do oxigênio, tá? O O2. Esses elementos aí, eles formam o triângulo do fogo. Se eu não tiver um deles, não existe fogo. O combustível é o elemento que vai propagar o fogo, né? E aí eu posso ter vários exemplos aí, né? Vários materiais que servem como combustível, né? Que vão propagar o fogo. Eu tenho a madeira,
né, ou algum material lenhoso, solvente, eu tenho óleo, papel, carvão, gás, qualquer material que vá, né, fazer essa função aí de propagar o fogo, ele está fazendo o papel aí de combustível, tá? Esse papel aí de um dos elementos desse triângulo do fogo. O calor, ou também a temperatura, né, ele vai dar aí o início ao incêndio. Então, ele vai favorecer a propagação, né? Ele vai favorecer com que esse fogo dê continuidade. E o oxigênio, né, ele tem que estar presente em todos os tipos de combustão, que ele é o chamado de comburente. Ele provoca aí a oxidação necessária para desencadear as chamas, tá? Então, para ter as chamas, eu preciso do oxigênio. Lembrando que existe alguns casos de oxidação, né, que eu não tenho chamas, como por exemplo no caso da ferrugem, tá? Existe alguns tipos de fogo, né, de queimação que eu não tenho chamas, né, que são as chamas invisíveis. Queima, mas não tem chamas, tá? Mas tá queimando. Aí nós temos aí também a propagação do fogo, a forma que esse fogo se propaga. Eu falei para vocês que o triângulo do fogo cai na prova. Falei, né? Como dica. Falou. Então, Sim. anotem aí, tá? O triângulo do fogo cai na prova. Então, para que um material, né, ele comece ou para que ele continue a arder, a queimar, é necessário aí que ele tenha uma fonte de calor, né? Então, um dos processos para ele acabar ou ele evitar a propagação é a gente eliminar todas as formas de propagação de calor. E o calor, ele pode se propagar de alguns modos, né? Como a gente tem aí no slide para vocês. Então, ele pode se propagar aí por condução, contato direto, convecção e radiação, tá? Então, por condução, né, é por contato entre corpos. E a gente tem aí um exemplo, o ferro, né? Essa imagem que eu coloquei para vocês, ela tem um exemplo de todas essas formas de propagação do fogo, tá? O contato direto é através de materiais que estejam próximos, tá? Convecção é o ar quente, né? Como, por exemplo, quando a gente tem o fogo no chão e o ar quente vai subindo, e aí na copa das árvores o ar tá tão quente que as folhas que possam estar secas esquentam tanto que começam a queimar também, né? Então aí elas acabam pegando fogo, o calor, né? O fogo e se propaga através de convecção, tá? Porque foram aquecidas pelo ar quente e acabaram queimando também, tá? E o calor pode, né, se propagar aí também por irradiação, né? Que é uma espécie aí de ondas caloríficas, tá? Como pode acontecer no caso do Sol. Não sei se vocês já viram aquelas experiências que colocam a lupa no Sol. Vocês já viram? Aquelas experiências científicas e tal. Pois é, propagação do fogo, né, por irradiação, tá? E no caso aí da imagem também, percebam que o fogo, ele não está entrando em contato com nada, né? É apenas o calor, né, irradiando, tá? Então, esses aí são os tipos de propagação do fogo, tá? E os processos de extinção do fogo. Se ele se propaga, né, se ele consegue atingir outras formas, ele também tem o processo aí de se extinguir. Ele tem que ter como acabar, né? Então, os incêndios, eles podem ser extinguidos, né, por alguns processos, por dispersão, abafamento, arrefecimento e inibição. Dispersão a gente também pode chamar de separação, é quando a gente separa os materiais que estão queimando, né, que estão ardendo aí.
O abafamento, né? A gente já tem uma ideia aí do que seja, que é quando a gente vai reduzir o oxigênio, né, que é necessário para que o fogo esteja, né, acontecendo. É como no caso, um exemplo aí, quando uma pessoa está em chamas. E uma pessoa, quando está em chamas, vocês sabem qual é a melhor forma de apagar o fogo? E abafando, jogando uma coberta, alguma coisa assim, abafando. Isso. E se a pessoa estiver sozinha? Se você estiver sozinha e sozinho e pegar fogo, o que você faz? Eu acho que é rolar no chão, né, não? Isso mesmo. O maior erro da pessoa, se ela pegar fogo, é correr. Por quê? Lembra que eu falei que o fogo, existe o triângulo do fogo, porque ele precisa de 3 elementos para ele se propagar, para ele aumentar. E um desses 3 elementos é oxigênio. E o que é que tem no ar? Oxigênio. Então, quando a pessoa está pegando fogo e ela corre, ela aumenta o oxigênio e as chamas, elas crescem muito mais. Então, em vez de apagar o fogo, ela vai aumentar as chamas no corpo dela e isso vai piorar a situação. Então, se uma pessoa está pegando fogo, está em chamas, o que ela deve fazer é deitar no chão e rolar. Para quê? Para abafar e acabar, né, com as chamas, né? Acabar com o oxigênio, tá? E a gente tem também aí um agente de extinção do fogo, a inibição, né? Ou é uma ação aí que a gente pode chamar de impedir a formação da chama, né? A gente vai tirar um desses elementos aí do triângulo do fogo para que ela nem se forme, tá? Então essas são as formas de extinguir o fogo. E a gente também tem aí, né, alguns elementos que a gente conhece, e o mais conhecido deles é a água, né, que é o mais eficaz, tá? Geralmente a água é utilizada aí para apagar o fogo aí de madeira, carvão, papel, né, material têxtil. E aí o mais conhecido, que a gente tem com mais facilidade, né, é a água. Mas a gente também tem aí espuma, anidrido carbônico e os álons, tá? As espumas, elas vão atuar aí por arrefecimento, que eu acabei de falar para vocês, que o arrefecimento, ela vai agir aí com a diminuição de temperatura. Então, a espuma, ela tem água, né? Contém água na espuma, então a função aí é diminuir a temperatura, né? E faz aí essa função de abafar, tá? Aquele local e diminuir a temperatura, fazendo com que o fogo acabe, tá? O anidrido carbônico também, que é fazendo aí um formato de neve carbônica, tá? E ele absorve grande quantidade de calor e também faz esse processo aí de arrefecimento, tá? Ele vai diminuir aí a porcentagem de oxigênio que existe naquele local. E os álons também, que são produtos químicos, né, que existem aí nos extintores, tá? Como eu havia falado para vocês, a água é o principal meio utilizado, mas é o mais comum aí para a gente utilizar em meios abertos, né? Para apagar incêndio florestal, né? Em casa, essas coisas. Os outros, espuma, anidrido e álon, são aqueles produtos que a gente encontra armazenado nos extintores, tá bom? Outra coisa, quando pega fogo em casa, numa panela, alguma coisa assim, nada de jogar água, tá? A gente tá falando aqui no trabalho, mas é porque esses acidentes acontecem em casa também, né? Então, se você tá lá cozinhando e esses acidentes acontecem muito em casa também, e óleo é um negócio que pega fogo com muita facilidade. Então, se uma panela, você tá cozinhando lá e uma panela pega fogo,
Você esqueceu a panela com óleo lá dentro e pegou fogo. O que você faz? Alguém faz ideia? Vou dar um palpite aqui. Você tira a panela, coloca na pia e joga água dentro. Tá certo? Não, O que vai acontecer? o fogo vai aumentar, ela vai explodir, porque... Ai, calma aí. Vai tipo causar uma explosão por causa do óleo, que faz contato com a água, que vai fazer boom. Aí vai queimar tudo. Vai fazer boom mesmo. Porque a água é composta de quê? H2O. A água também contém oxigênio. Lembra de novo o que é composto o fogo? Triângulo, né? O fogo, a gente tem o triângulo do fogo, onde a gente precisa do oxigênio, né? E a água contém oxigênio, então quando a gente joga o oxigênio lá dentro, bum! Então, ao invés de você acabar com o fogo, você vai causar uma explosão. Então, abafa, tá? Abafa. Nada de jogar água, tá? Avaliação do fogo. Tá num local, tem sinais de incêndio. O que a gente vai fazer, né? O que a gente deve fazer? Quais as primeiras providências, tá? A primeira ação, quando a gente chega no local de incêndio, é a gente avaliar as condições, né? Quando a gente ainda tá no caminho lá, a gente observa primeiro a fumaça, né? Para a gente determinar a localização da onde que tá o incêndio, tá? E a gente tem aí 3 fases de avaliação, tá? Essas fases aí, ó, que tá enumerada no slide para vocês, são as fases de análise, a segunda, linha de ação, e a terceira, de instrução. A análise. Primeiro, você vai observar, né, aquilo que você consegue fazer, né? Você vai ver aonde que tá o fogo, por onde que você vai conseguir chegar, aonde que tá o incêndio, né? Você vai observar aonde será que tá pegando fogo, onde que não tá. Você vai observar o que você tem disponível, né? Se você consegue pedir ajuda, se você consegue passar. Então, é analisar a situação. O segundo passo para avaliar o fogo aí, você vai traçar a sua linha de ação, né? Você vai aí formar a sua ideia aí de controlar o fogo, né? E o terceiro passo, você vai passar as instruções aí para as pessoas que vão te ajudar, né? Para controlar aquele fogo, você vai instruir eles o que cada um vai fazer, como que vai ser feito, tá? E lembrando que a pessoa que vai passar as instruções deve ser a pessoa que tem mais competência para tal ato, tá? Então, se tiver alguém que tenha mais competência para isso, mais do que você, que seja essa pessoa, tá? Lembrando que sempre é lógico que o corpo de bombeiros deve ser chamado e tudo mais, só que a gente sabe que o fogo é algo que consome muito rápido, né? Então, se você também tem como ajudar, não tem grandes riscos, é por isso que você faz a análise, você consegue ajudar sem correr mais riscos, você, né, vai aí fazer a sua ação também, tá? E por isso que você primeiro analisa se você também não corre grandes riscos ao você tentar ajudar, tá bom? Em seguida, você vai ver aí se a ação que você planejou, as instruções que você deu, está sendo feita de maneira correta, né? E você vai avaliar aí o comportamento do fogo, se as pessoas estão seguras em fazer aquilo que você mandou, se a propriedade está ameaçada, né? Se as pessoas vão entrar ali para tentar controlar o fogo, não correm risco, né? Os recursos que você tem disponível para poder controlar o fogo, vai calcular as probabilidades
de você conseguir controlar aquele fogo e a probabilidade de você conseguir, né? E aí você vai executar o seu plano de ação, tá? Deixei nesse slide aqui, mas eu vou continuar falando sobre esse seu plano de ação aí que você fez, tá? O comportamento do fogo, o que é o comportamento do fogo que você vai avaliar? Você tem que avaliar a direção do fogo. Por quê? Se o vento está dando para a direita, você vai pela direita para o fogo pegar em você? Não. Se o vento está dando para a direita, você vai pela esquerda, né? Porque o calor vai ser muito forte, você vai acabar, né, ficando sufocado por conta da fumaça e aí vai dar tudo errado. Então, você analisa a direção, né, do vento, a velocidade, analisa também a velocidade em que o fogo está se propagando, avalia aí o tamanho da área que está queimada, né? Avalia aí se tem combustíveis, né? E quando eu falo combustível, eu não estou falando só de gasolina, diesel, álcool, essas coisas, não. Materiais que vão agir como combustível para o fogo, né? Junto dessa área que está queimando, tá? Analisar aí se existem barreiras no local, né? Como, por exemplo, se você tiver aí numa área que tenha um pátio e tenha, sei lá, carro ou algum móvel no meio, tá? Tudo isso é barreira, considerado barreira, tá? A segurança das pessoas se essas pessoas estão correndo risco, né, de vida, se elas vão correr risco de se machucar, tá? Se corre risco do prédio, se for um prédio cair, tá? Você vai avaliar aí os recursos disponíveis, se tem um número de, sei lá, de balde suficiente para as pessoas utilizarem carregando água, ou se tem um número de extintor suficiente para as pessoas levarem até o local, né, de equipamentos, tá? Se tem fonte de abastecimento de água para poder levar, né, a disponibilidade de água próxima para poder estar levando. Então, você tem que avaliar tudo isso, tá? E a questão do plano de execução e controle é você fazer tudo isso, avaliar tudo isso antes de você botar todo mundo para ir e dar tudo errado, tá bom? Todo mundo entendeu? Entendi. Sim. Show. Sim. Vocês são tão caladinhos também, gente. Por que eu... Vocês ficam tão calados? Tá ruim, a gente não tá entendendo muito, não tá muito bom, a voz tá falhando um pouco. Mas o restante tá entendendo? Sim. Eu acho que é a internet de quem falou que tá falhando, eu acho que é a internet. Mas a aula fica gravada e caso fique alguma dúvida, a aula já termina, mas aí a gente conversa no privado, tá? Tirando as dúvidas. Sim. Aí agora a gente vem falando aí sobre EPI e EPC. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre EPI e EPC? Sim, eu já. De acordo com a área que a gente vai trabalhar, isso aí vai mudar. EPI, tá escrito aí já para vocês, é equipamento de proteção individual e EPC é equipamento de proteção coletiva. Né? Então, se você vai trabalhar lá no aeroporto, o seu EPI, né, lá comandando lá os aviões para eles estacionarem, o seu EPI é um capacetezinho, um óculos, um protetor auricular, né? O seu EPI é esse. Mas se você, quem tiver com o áudio ligado, o microfone ligado, dá uma desligada, que senão vai ficar com interferência na gravação, tá? Por favor. Mas se você for trabalhar lá no frigorífico, por exemplo, onde é muito frio, né, nas câmaras lá, o seu EPI não vai ser isso. Seu EPI vai ser, né, aquelas capas, aquelas botas de borracha, né, para você se proteger do frio. Então, de acordo com o seu local de trabalho, o seu EPI vai mudar.
E o equipamento de proteção coletiva é aquele que vai servir para proteger todos os trabalhadores e a comunidade como um todo, né? Já na nossa área, também funciona assim. O nosso maior, o mais comum e utilizado EPI aí chama-se dosímetro. E a gente vai falar dele muitíssimas vezes em várias disciplinas. Vocês vão enjoar de falar de dosímetro. E a gente vai falar mais vezes dele mais lá na frente, tá bom? Não entendi, professor, o nome desse equipamento que a senhora falou. Dosímetro. Ah, Dosímetro é um equipamento de proteção individual utilizado na radiologia. É como se fosse um crachá, tá? A gente usa ele, é bem pequenininho, a gente usa ele no bolso do jaleco e ele serve para medir a radiação. Você fica trabalhando com ele no seu bolso ali, penduradinho. E aí quando você passa o mês todinho trabalhando com ele, quando chega no final do mês, ele vai lá para a clínica, onde ele vai ser medido, e aí vai ser feita uma avaliação se você pegou radiação enquanto você trabalhava, se você pegou radiação em um nível considerado perigoso para sua saúde. Entendeu? Entendi. Por isso ele é considerado um equipamento de proteção individual, tá? Além de outros equipamentos de proteção individual que são usados pelos profissionais também, tá? Mas como a gente está falando aqui de equipamentos, né, no geral, a gente vai falar de vários aqui, tá? Então, os equipamentos de proteção individual, né, ou coletivos, são equipamentos aí ou dispositivos que vão garantir a vida aí, ou que vão reduzir a exposição de forma coletiva ou individual com o objetivo aí, né, para proteger as pessoas, né, que quando existe aí a possibilidade de afetar a saúde, né, quando existe aí a necessidade de proteger, né, as pessoas, tanto individualmente quanto no coletivo, tá? Então a gente vai ver também aí a diferença entre risco e perigo. Quando existir risco ou perigo, existe a necessidade da gente estar utilizando aí os equipamentos de proteção, né? Quando a gente pesquisa na internet risco ou perigo, a gente vai encontrar assim, ó. Quando a gente coloca lá na internet, risco você vai encontrar é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Risco. E perigo você encontra é uma condição ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para lesão ou morte. Só que a gente tem umas normas, né, que a gente chama de NR, que são normas regulamentadoras, que vão dizer pra gente qual que é a diferença entre uma e outra, tá? Entre risco e perigo. Essas normas trazem pra gente dizendo que risco é a capacidade, né? Eu vou dizer para vocês em termos técnicos, que diz lá nessas normas regulamentadoras, mas depois eu falo para vocês de forma mais clara, tá? E tudo isso tem na apostila de vocês. Na NR10, na norma regulamentadora de número 10, diz que risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesão ou dano à saúde das pessoas, tá? E perigo vai ser a situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão ou dano à saúde das pessoas por ausência de medida de controle. Aí você vem me dizer, professora, não entendi nada. Para mim é a mesma coisa. Tô errado? Não. Tô pensando desse jeitinho, né? E o que é então a diferença de um para o outro? Risco é a probabilidade de acontecer. E o perigo são as condições que contribuem para aquilo acontecer. Então a gente pode dizer que atravessar uma rua é um risco. E atravessar a rua fora da faixa de segurança aumenta um perigo.
Então, quando vocês forem pegar a apostila de vocês, tem esse exemplo lá embaixo, tá? E tem essas definições. É só vocês procurarem lá, onde risco é quando tem a probabilidade de acontecer e o perigo são essas condições aí, né, que contribui aí para que esse risco aconteça, tá? Um contribui para que o outro aumente. Só que isso daí eu não vou cobrar muito para vocês, não. Vou cobrar a questão de vocês entenderem os equipamentos de proteção individual e coletivo, tá? Tudo bem? Sim. Sim. Ok. Alguém ia perguntar alguma coisa? Até agora não. Alguém falou assim, eu pensei que ia perguntar. Então tá aí, a gente tem a NR10 falando sobre risco e perigo. Isso daí, ó, tá escrito aí exatamente como tá lá na NR10, a norma regulamentadora de número 10, tá? Então a NR10 recomenda sempre o uso de proteção coletiva quando tiver os serviços aí e trazer riscos não só para uma pessoa, né, mas para todos os trabalhadores em conjunto, tá? Então a gente tem vários tipos de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, tá? A gente tem muitos tipos. Então, a função dos equipamentos de proteção coletiva é impedir aí, geralmente, o acesso de pessoas não autorizadas, que não são capacitadas nas áreas que são consideradas de risco, né? E proteger a vida dessas pessoas. O coletivo, geralmente, é isso, né? Proteger para que as pessoas que não sabem o risco que elas estão correndo, né, não entrem naquela área. E o individual é proteger o trabalhador em si, que geralmente ele sabe o perigo que tem, né, mas ele precisa trabalhar. Basicamente é isso, que é o que está aí no slide para vocês, tá? O EPI é específico, adequado para aquele trabalho, o trabalhador, né, para aquele profissional, ele sabe que ele está correndo risco, né, mas ele precisa se proteger. E o equipamento de proteção coletiva, né, para impedir aí o acesso a um local que tenha riscos aí para aquela pessoa que não sabe aonde que ela está se metendo, vamos dizer assim, tá bom? E a NR6, que também aí é uma norma regulamentadora de número 6, né? Ela vai falar aí sobre o equipamento de proteção individual. A NR10 fala sobre equipamento de proteção coletiva e a NR6 fala sobre equipamento de proteção individual, né? Que ela fala aí sobre todos os dispositivos ou produtos de uso individual, é destinado à proteção aí de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, tá? E aí ela vai dizer que o EPI conjugado não é EPI, ou seja, um equipamento de proteção que eu divido, ele não é um equipamento de proteção individual. Se ele é individual, ele é só meu, tá? Então, se eu uso ele, é um equipamento de proteção individual, eu não posso dividir com outra pessoa, tá? Entenderam isso? Sim. Sim. Então, a gente tem uma lista de equipamentos que a gente vai ver amanhã. Acho que é amanhã que a gente vai ver essa lista de equipamentos. Deixa eu ver. É amanhã que a gente vai ver, tá? Mas aí, assim, um equipamento de proteção individual como o dosímetro, por exemplo, todos os dosímetros que são o nosso, né, equipamento de proteção individual, ele vem com o nosso nome, tá? É um equipamento que a gente utiliza, que ele é intransferível, ou seja, um colega nosso que vai trabalhar no outro turno, a gente não pode emprestar para ele, tá? O nome já diz, é individual. Você não pode emprestar para ninguém. Então, a empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados, né,
um EPI que seja adequado ao risco que a pessoa vai correr, né, que o profissional vai correr, e que ele funcione adequadamente, né, para atender aí as situações de emergência, tá? Mas o funcionário também tem aí, né, os seus deveres, as suas funções, né? O empregador, o seu patrão aí, ele vai ter que exigir que você use, né? Ele vai ter que oferecer aí um equipamento aí em bom estado, né? Ele vai ter que te oferecer aí, se você não souber utilizar, um treinamento, né? Ele vai ter que te registrar, tá? Mas você também tem que utilizar de maneira adequada. Você também tem que cuidar do equipamento, né? Não pode ser de qualquer jeito, tá? Então é uma via aí de mão dupla. Os dois precisam trabalhar, né, de forma correta. Só que existem alguns tipos de equipamento que dá para utilizar aí, né, por dois tipos de trabalhadores. Por exemplo, uma luva de borracha. Uma luva de borracha até que dá para 2 trabalhadores utilizarem. Só que um trabalhador usou ela de manhã e aí terminou o turno dele e de tarde vai o outro utilizar. Mas antes do que vai utilizar à tarde, ele precisa avaliar as condições daquela luva, né? Então, ele vai ver se ela não tem nenhum furinho, nenhum rasgado, para ele se garantir de que ele realmente vai estar seguro, né? Que ela está em condições de protegê-lo, tá? Então, tem que dar aquela avaliada nesses tipos de equipamento de proteção, tá?